Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue conosco nessas mesmas vibrações de carinho trazidas pela prece da nossa irmã Madalena. Agradecemos a Madalena, a direção da casa, a pessoa da Madalena, pelo convite para estarmos fazendo esse singelo estudo. Mas esse estudo, esse trabalho singelo, mais significativo para nós, porque quando falamos em espiritualidade, falamos em Jesus, nós estamos falando da nossa própria vida, aquilo que move a nossa alma nessa existência e em outras mais. Fala-se que um homem não merece viver se ele não tiver um ideal pelo qual merece morrer. O Espiritismo, o Evangelho de Jesus é esse ideal para nós. Nós vivemos para vivenciar, para buscar, para, no esforço sincero, mesmo sabendo das nossas imperfeições, buscarmos essa conexão com Deus, com a unidade maior, porque sabemos que é isso que sustenta tudo em nossa vida. O amor de Deus é aquele que sustenta o amor em todas as acepções da palavra. Deus é o próprio ser do universo, é a essência dele, é a inteligência suprema que está nele. Então, quando nós temos um ideal espiritualista, acreditamos que estamos caminhando nessa direção de comunhão maior com o Pai. E hoje nós trouxemos um tema que, na verdade, é um dos princípios da doutrina espírita. É praticamente a base de experimentação da ciência espírita, que é a mediunidade. Mediunidade já foi chamada de vários nomes: sexto sentido, canalização. De acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com o país, a mediunidade ela é descrita de uma forma. Mas fato é que a mediunidade ela sempre esteve presente na história humana. E a mediunidade é justamente a faculdade que o médium tem, que aquele que é denominado médium tem, de entrar em conexão com o mundo espiritual e perceber a presença das almas das pessoas que já viveram por aqui. Daí o Espiritismo ele tem essa característica do Consolador, porque ele vem, através de um estudo sério e sóbrio, mostrar que nós continuamos vivos depois do desenlace físico, depois da decomposição da carne, da estrutura física. A nossa consciência permanece. E o laboratório de estudo do Espiritismo é a mediunidade, porque é através da mediunidade que nós entendemos essa conexão do mundo físico com o mundo espiritual. Lembrando que o Espiritismo ele tem as três naturezas que caminham juntas: a sua natureza religiosa, através da reforma moral, da conexão com Deus; a sua natureza filosófica, através de princípios de comportamento de vida; e a sua natureza científica. E a mediunidade é o laboratório dessa natureza científica, quando a gente vai comprovando e construindo a nossa fé racional de que realmente isso aqui, esse momento que passamos aqui na Terra de alguns anos, seja 80 ou 100 anos, é apenas um pequeno momento da nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. É apenas uma passagem, é um pequeno ciclo de aprendizado. Bom, no Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, que é o primeiro livro de Allan Kardec, quando ele inicia esse movimento de estudo chamado Espiritismo, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos que respondem através dos médiuns da época. Isso está na questão 459. Os espíritos influem ou influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E os benfeitores respondem: muito mais do que imaginais.
influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Veja bem, meus irmãos, o que o Espiritismo vem trazer é que nós não estamos aqui somente entre nós encarnados. Existe uma verdadeira população em volta de nós aqui, desencarnada. Os espíritos que estão sempre junto de nós. Espíritos bons e espíritos igual a gente mesmo. E muitos até que não nos querem tão bem. Mas nós temos sempre esse acompanhamento espiritual em torno de nós. Então o conhecimento espírita é como se fosse uma iniciação para entendermos que às vezes alguns pensamentos que chegam na nossa mente não são nossos, são de origem de outra entidade que está no plano extrafísico. Logicamente, isso não acaba com o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso poder de escolher o que queremos pensar, o que queremos fazer e o que queremos sentir. Mas, muitas vezes, de forma inconsciente, nós abrimos portas para os pensamentos deles adentrarem no nosso campo psíquico e muitas vezes somos levados por essa torrente psíquica comportando de determinada maneira ou potencializando um comportamento que temos e nós não sabemos que a origem são os espíritos que estão nos acompanhando. Bom, isso está também numa passagem que está em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Atos foi escrito pelo apóstolo Lucas, né? E ele escreveu lá no capítulo 2, no versículo 17 e 18, o seguinte: nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, difundirei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, há 2000 anos, a mediunidade já existia. Há 6000 anos, a mediunidade já existia. É só a gente estudar as escolas de mistério do Antigo Egito, que a gente percebe lá que eles tinham comunicações com os espíritos, dentro dos templos dele. Só a gente estudar Sócrates, lá na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, que ele diz que ele tinha o daimon, que depois derivou demônio, tinha um significado diferente, significava qualquer ser que não era físico. Sócrates tinha um daimon que o acompanhava e o orientava. Sócrates é o pai da filosofia, era o guia espiritual dele. Quando a gente vê na Idade Média, tem vários exemplos de mediunidade e que muitas vezes a igreja da época, da Idade Média, chamava esses médiuns de bruxos, de bruxas, porque eles tinham visões, como por exemplo Joana d'Arc, que tinha visões e foi queimada viva, chamada de herege. Então a mediunidade ela sempre existiu na história humana. Moisés falou sobre a mediunidade, Jesus era um médium de Deus e ele também entrava em contato com os espíritos diretamente. Então a mediunidade ela sempre existiu. O que o Espiritismo vem fazer é explicar como ela funciona, explicar de uma forma mais racional como é esse mecanismo da gente sentir a presença dos espíritos e o que isso pode ajudar na nossa vida moral e cristã. Porque mediunidade está em toda parte. Agora, mediunidade com Cristo, aí existe algo diferente. Porque sentir a presença dos espíritos, sentir a energia deles, isso qualquer um pode sentir. Uns mais, outros menos. Segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns. Uns têm uma mediunidade mais ostensiva, outros têm uma mediunidade menos ostensiva. Mas todos nós estamos mergulhados nesse campo de energia. Então tem pessoas espíritas médios, católicas médios, evangélicas médios, budistas médios, hindus médios, ateus médios. Nós temos encontrado pessoas que não acreditam em Deus e de repente começam a ver espírito dentro de casa.
e vem até nós para poder entender o que está acontecendo, porque costuma acontecer isso. Quando o indivíduo está muito cético em relação à espiritualidade, mas ele está no esforço sincero buscando a verdade, costuma a espiritualidade abrir esse campo psíquico dele e desenvolver uma mediunidade ostensiva e de repente ver o espírito e conversar com o espírito. Para que isso? Tomé precisa às vezes de evidências mais fortes para perceber que a vida é imortal. Então, muitas vezes pessoas mais céticas costumam ser aquelas que desenvolvem mais a mediunidade ostensiva. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. Segundo Allan Kardec, a mediunidade é a faculdade dos médiuns. Os médiuns são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que lhe podem servir de intermediários. Isso está na Revista Espírita, na página 397 e 398, de 1859. E ele continua também em uma outra obra. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Isso está no livro O que é o Espiritismo, na 37ª edição, no item 88, escrito por Allan Kardec também. Nosso estudo hoje vai ser metódico, tá, meus irmãos? O propósito dele é nós aprofundarmos nesse tema. Segundo Leon Denis foi um grande trabalhador na época de Allan Kardec, amigo de Allan Kardec, confrade, e ele também foi um dos que ajudaram muito a expandir o espiritismo na Europa no século XIX. Leon Denis escreveu no livro Espíritos e Médiuns, no capítulo 3º, o seguinte: chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Segundo Emmanuel é o espírito que escrevia através de Chico Xavier. No livro O Consolador, ele diz lá, Emmanuel, o Consolador: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Bom, então, Jesus já falou que Ele enviaria o Consolador para nos consolar e mostrar que a vida prossegue, porque não imaginamos que uma pessoa possa se consolar diante dos desafios da vida, diante das perdas da vida, se essa pessoa for materialista. É muito difícil. Então quer dizer que um ente querido ele parte e nunca mais eu vou vê-lo? O Espiritismo ele é chamado de consolador porque ele traz esperança para o coração da pessoa. Ele mostra que aquele ente querido, ele deixou a carne provisoriamente, mas ele habita num outro plano de existência, que nós chamamos plano espiritual. Poderíamos chamar de outra dimensão, uma linguagem mais física, mas é um outro plano vibratório. Mas ele permanece ali, para depois retornar numa nova existência. E na época de Jesus já falou sobre isso, porque os discípulos todos desenvolveram a mediunidade. Quando eles iam falar, Jesus falou assim: não vos preocupeis com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará através de vocês. E eles falavam outras línguas, outros idiomas que eles nem conheciam, eram pessoas simples. Pedro, pescador, mas começavam a falar outra língua, curava. Então eles desenvolveram a mediunidade. A mediunidade sempre existiu. Mas veja bem que interessante, quem são os médiuns? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Quem disse isso foi Allan Kardec, no livro dos Médiuns, na questão 58,
não, na 58ª edição, na página 195 e 196. Então, todos nós temos essa sensibilidade. Só que essa sensibilidade se manifesta de maneira diferente, de acordo com cada pessoa. Quem já não chegou num determinado ambiente e de repente sentiu aquela energia do nada diferente? A casa espírita aqui, por exemplo. Quando a gente chega, do nada, a gente começa a sentir aquela energia de paz, descendo, chegando, envolvendo o nosso coração, acalmando a nossa mente, e a gente vai entrando nesse estado de paz. Muitas vezes a gente do nada entra num outro ambiente, ou encontra com uma pessoa, e às vezes uma conversa de 5 minutos muda o nosso padrão vibratório, a gente passa a sentir uns negócios diferentes, que a gente não sabe de onde veio. Então a mediunidade, ela é uma sensibilidade. Algumas pessoas vêm com esse dom de forma mais forte, a ponto de ver não só o encarnado, mas o desencarnado que está, ou ouvir o que ele tem a dizer, ou ler o pensamento dele através da telepatia, ou ler o pensamento das outras pessoas encarnadas também, ou ter uma mediunidade de cura, que você chega, conversa com uma pessoa, dá um passe na pessoa e a pessoa sai bem. Ou às vezes nem isso, às vezes você dá um abraço na pessoa e a pessoa sai renovada. Então existe mediunidade de vários tipos, que nós vamos ver aqui. Mas é o que? Essa sensibilidade que faz a gente perceber que existe algo a mais do que o campo físico. É só a gente prestar atenção. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente passa a ter mais cuidado. Cuidado com os ambientes, cuidado com o tipo de conversa, com o tipo de programa que a gente assiste, com o tipo de livro que a gente lê, porque a gente vai sentindo as energias, as mudanças das energias. Antes de dormir, por exemplo, um médium antes de dormir ele tem que ter muita disciplina, é importante ele ter disciplina, para ele poder manter um tipo de pensamento harmonizado. Então, antes de dormir, uma boa leitura, um bom programa, algo saudável, algo que vai te trazer paz, e aí você vai entrando naquela sintonia. O médium é igual uma antena, ele capta o que estiver passando. Agora, ele capta de acordo com a sintonia que ele está, né? Ele capta tanto das pessoas encarnadas, quanto das pessoas desencarnadas. O médium, a sensibilidade dele é geral, não é só em relação aos espíritos, não. É em relação também aos espíritos que estão na carne, as pessoas encarnadas também. Ele meio que absorve o que as pessoas sentem. Ele sente o que a pessoa sente. Mas vamos lá. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, eu vou ler rapidamente a biografia dele, para a gente poder dar o crédito à pesquisa que ele fez. Porque, como eu disse, o Espiritismo é ciência. Dr. Sérgio Felipe ele é médico clínico geral e psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, diretor clínico do Instituto Pineal Minde de Saúde. Ele já é doutor já. Professor da USP, lecionou o curso Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente-Espírito. Olha bem o que esse homem está fazendo. Ele está trazendo para dentro da universidade um estudo espírita, espiritualista. Ele fez um estudo nessa dissertação de mestrado dele, a tese eu não tive acesso, sobre a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que está no meio do nosso cérebro. E o Dr. Sérgio Felipe, ele defendeu, através de pesquisas sérias, que através dessa glândula, o médium capta ondas extrafísicas, que quando essa glândula capta, ela transforma quimicamente isso em reações físicas. E é interessante a gente observar que isso é um estudo científico, mostrando que os médiuns têm essa faculdade biológica, ela não é só espiritual, ela se manifesta no corpo físico também, fisiológico. Mas se a gente olhar culturas antigas, como por exemplo o hinduísmo, que é mais ou menos 6.000 anos, eles falam dessa glândula pineal também, só que com outros nomes, mas é o mesmo órgão, mostrando que ela é um órgão onde se manifesta o chakra coronário. Naqueles 7 chakras da medicina chinesa, o chakra coronário é aqui, que capta as energias, a inspiração do alto.
Então a gente percebe que quando o Espiritismo é uma ciência que ele vai estudando, ele vai comparando, ele vai percebendo que uma coisa encaixa a outra. Porque a gente vai percebendo que as culturas falavam da mesma coisa usando terminologias diferentes. Então, segundo ele, o médium ele tem uma diferença na constituição dessa glândula pineal. Não sou especialista nessa área, mas a dissertação dele é bem fundamentada. Bom, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Bom, nós temos os médiums sensitivos, são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar, é algo subjetivo. A pessoa sente uma presença, percebe uma diferença, mas é algo subjetivo, é no campo subjetivo, mas é real. A pessoa sente claramente a presença dos espíritos. Existem os médiuns naturais ou inconscientes, os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade, e as mais das vezes a sua revelia. Esses médiuns muitas vezes eles estão em provação, ou não, mas são médiuns que simplesmente eles não têm controle. De repente vê um espírito aqui, né? Estava assistindo a palestra de um senhor chamado José Medrado, lá da Bahia, médium, e ele falou que de vez em quando o espírito ficava querendo acordá-lo no meio da noite para poder escrever, para poder psicografar. E ele falou assim, não, né? Agora não, preciso dormir, eu tenho que trabalhar, agora não. Então, para a gente perceber como que é realmente natural essa faculdade mediúnica, né? A mediunidade, ela simplesmente se manifesta. E existem os médiuns facultativos ou voluntários, que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Aí já é médiuns que já estão educados, eles já compreendem o mecanismo da mediunidade e ele consegue de alguma forma estimular, né? Mas nunca tem controle absoluto, porque os espíritos são livres. Como diz o Chico, né? Muitas pessoas chegavam perto de Chico Xavier e falaram, Chico, eu quero uma comunicação do meu parente que desencarnou. Tem como? Aí falava assim, minha irmã, meu irmão, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Ou seja, quando os espíritos querem se comunicar, eles se comunicam, mas depende do plano espiritual, depende da permissão, do merecimento, de sete fatores envolvidos ali naquela situação. Mas quando eles querem se comunicar, eles encontram um médium compatível, afinado, e se manifesta através do médium. Isso que eu passei para vocês está no livro dos médiuns, na página 221 e 222. Duas grandes categorias de médiuns. Os médiuns de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. São facultativos, involuntários, curadores, fascistas. Então, o que são os médiuns de efeitos físicos? Tem muitos. São médiuns que eles liberam uma energia, que nós chamamos de ectoplasma, que faz com que os espíritos produzam efeitos físicos. Às vezes, dentro de casa está acontecendo alguns barulhos lá, de repente uma garrafa quebra do nada dentro da prateleira, ou a porta bate, ou alguma coisa, se não for realmente um fenômeno natural, porque existem algumas coisas naturais que as pessoas confundem com manifestação espiritual, né? Por exemplo, o tempo que a gente está de mudança, né? Às vezes está muito quente, de repente está muito frio, então costuma haver umas dilatações nas panelas, nas coisas, começa a haver um barulho lá, a pessoa acha que é espírito. Não, é apenas uma mudança de temperatura. Mas existem casos, sim, que do nada as coisas podem produzir algum efeito. E geralmente quando existe esse efeito dentro da casa é porque tem algum integrante dentro da casa que ele é médium de efeito físico e nem sabe que é. Ou pode ser um vizinho que é e também não sabe e a energia dele está gerando ali. Lá em casa, quando eu era menino, não sei se minha mãe lembra, eu estava na sala e de repente escutei aquele barulho assim, quebrando alguma coisa. Eu fui lá na cozinha, nós morávamos aqui na casa, aqui na rua João Roque Ferreira de Castro. Eu fui lá na cozinha e tinha uma vasilha de vidro que ela simplesmente estourou.
e estavam todos os caquinhos no lugar onde ela estava. Não tinha, a janela estava fechada, não foi nenhuma pedra que chegou ali, não havia mudança de temperatura, não havia nada. Ela simplesmente explodiu. E estava ali. Sim, até hoje eu não sei exatamente o porquê daquilo ali, mas foi um efeito físico que eu não encontrei nenhuma explicação em fenômenos naturais, apenas físicos. Então, muitas vezes o efeito físico ele acontece. A materialização, por exemplo, de espíritos, que antigamente era muito intensa, hoje em dia não é tanto, mas para um espírito se materializar, precisa de um médium para liberar ectoplasma para poder ocorrer a materialização. A materialização é quando o espírito se manifesta e ele aparece não só para os médios, mas quem não é médium também vê, porque ele está materializado, né? É uma substância proteica que o médium libera através dos orifícios do corpo, que os espíritos manipulam para formar um rosto ou um corpo, a ponto de chegar e cumprimentar, te abraçar, conversar com você, materializado. Existem os médios de cura, também são muitos. Muitos também não sabem que são médios de cura, mas são. Quando vai aplicar um passe, por exemplo, ali naquele passe magnético há uma transfusão de energia, onde o médium absorve um pouco a energia do outro que está desarmonizada em si mesmo e alivia o outro daquela problemática, né? O médium de cura sempre existiu. Quem não lembra dos benzedores? Quem já não foi a um benzedor? Quem já não levou uma criança para curar a costela o quê? Espinhela virada, não é? Isso. Quem já não levou uma criança para poder ir lá e o benzedor fazer o trabalho dele? O que é o benzedor? É um médium de cura. Ele pode não ter um conhecimento sistematizado, mas ele tem a faculdade biológica. Ele pode usar uma ritualística ali que vai servir como uma bengala psicológica para ele acessar esse dom que ele tem, de jogar um carvão, uma brasa, né, dentro da água, fazer alguma coisa, mas é médium de cura. Então, são médios de efeitos físicos. Existem os médios de efeitos inteligentes, que já são aqueles aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes, audientes, falantes, videntes, psicógrafos e inspirados. E aí nós já estamos falando de pensamento. São pessoas que têm uma sensibilidade de captar o pensamento e transmitir através, seja da verbalização oral, seja da verbalização escrita, na psicografia, ou psicofonia, ou ver, ou ouvir, ou perceber. Aí nós já estamos falando de efeitos inteligentes. O médico capta a mensagem, né? A mensagem vem, passa pela mente dele e ele transmite. Então, assim, a mediunidade, ela é muito profunda. Nós estamos engateando para entender toda a profundidade dela, mas ela é natural, é uma faculdade biológica das pessoas. Qual é o objetivo da mediunidade? Segundo Allan Kardec, no livro Que é o Espiritismo, seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Ensinamentos e iniciações da vida futura. O que é a vida futura? É a vida espiritual. Por que nós estamos aqui na Terra? Estamos para desenvolvermos órgãos para conseguirmos viver no mundo espiritual. Isso na fala de André Luiz, que escrevia através do Chico. Então nós estamos aqui na Terra para desenvolver faculdade, sensibilidade, para nos saciar, vamos dizer assim, com as coisas espirituais. Então, quando a gente está aqui, a gente estuda uma filosofia, a gente ouve uma música, a gente faz uma oração, a gente pratica uma meditação, a gente faz um bem a alguém de qualquer forma, isso nós estamos ativando os nossos chakras superiores, o cardíaco da emoção, o laríngeo da comunicação, o frontal do conhecimento e o coronário da inspiração. Em ativando esses chakras superiores, nós estamos criando corpos espirituais para vivermos no mundo espiritual com mais tranquilidade, com mais paz. Por isso que os espíritos falam que quanto mais é evoluído um ser, mais tempo ele fica no mundo espiritual, ele não precisa de retornar tão rápido. Agora, quanto mais agarrados à matéria, às sensações, mais rápido a gente reencarna.
porque a gente ainda depende muito da natureza física para saciar os nossos desejos. Então nós estamos, a mediunidade, nesse sentido amplo, ela serve para nós nos iniciarmos na vida futura, ou seja, sabermos o que é o plano espiritual. O plano de existência da alma aqui na Terra não é só alimentação, sexo e sono. Isso é necessário, faz parte da natureza, mas isso é campo físico. O campo espiritual é sentimento, conhecimento, compaixão, amor. Isso já está relacionado ao campo espiritual. Então nós estamos encarnados aqui para nos comprazer cada vez mais com essas vibrações mais sutis, no campo do conhecimento e do sentimento. Estando nisso, quando a gente desencarna muito bem, porque a gente não está tão vinculado à natureza física. Nós já estamos percebendo algo mais, estamos transcendendo, estamos transmutando a nossa energia interna, estamos sublimando, na linguagem de Freud, a nossa energia densa e energia mais sutil. Isso é a sublimação. Agora, o Martins Peralva foi um grande trabalhador espírita aqui em Minas Gerais, na época do Chico Xavier. Ele era espanhol, chegou aqui com 12 anos de idade, e aqui ele começou a expandir o movimento mineiro espírita. Ele diz no livro Mediunidade e Evolução, na página 92, o seguinte: o Evangelho será, agora e sempre, a base da prática mediúnica. E aí nós entramos em algo muito importante. A mediunidade com Cristo é quando ela é exercida de acordo com os princípios do amor ao próximo, de fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse em relação a nós. A mediunidade com Cristo nos faz evoluir, porque ela faz a gente perceber um lado mais profundo da vida. A mediunidade que não é com Cristo, e quando eu falo que não é com Cristo, não é com o bem, porque Cristo representa amor, bem. Ela é apenas um mediunismo. Então nós temos vários médiuns aí que estão sendo canais das trevas e não do Cristo. Estão sendo canais de espíritos inferiores que querem manter a Terra muitas vezes presas a conceitos arcaicos. São médiuns também, mas não com Cristo. O médium do Cristo, ele renuncia a si mesmo em prol do próximo, em prol da sociedade, em prol de si. O médium com Cristo, o ego dele, não é o que está no vigor, mas é o sentimento de compaixão e amor ao próximo. Bom, mas os médios, por que as pessoas vêm? Agora nós estamos falando daqueles médios ostensivos, com uma mediunidade às vezes intensa. Tem pessoas que sofrem por causa da própria mediunidade, meus irmãos, porque às vezes não querem ver. Eu conheço pessoas que é médium, mas não queria mexer com isso, mas não tem jeito, vê espírito, ouve, sente a sensação. E aí olha bem o que Emmanuel diz no livro Emmanuel, mesmo nome: os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e iluminadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, muitas vezes, quando a gente vem com uma mediunidade, todos nós somos, vem uma carga de responsabilidade, porque às vezes lá atrás nós não fizemos coisas muito boas. Na verdade, todos nós em existências passadas não fizemos coisas muito boas. Quanto mais a gente vai recuando, mais insensível a gente é. Então, nós fizemos coisas em existências anteriores que, se nós lembrássemos, talvez nós nos envergonharíamos muito. E aí a misericórdia de Deus faz que a gente não se lembre de reencarnações passadas, justamente para isso, para perceber que o importante é nos centrarmos no que podemos fazer agora e não ficarmos presos ao passado. Por isso que a gente esquece. Quando chega no plano espiritual, a gente lembra de algumas reencarnações à medida que a gente tem estrutura moral para poder lembrar. Mas quando a gente vem com algum dom em alguma área, porque a mediunidade ela está espalhada em vários tipos de atividades,
A gente tem que saber que a gente tem que usar esse dom para o bem do próximo, porque senão nós estamos perdendo um tempo precioso de resolver algumas coisas dentro de nós, com a nossa própria consciência profunda, que André Luiz chamou de zona de remorso, que é uma zona de culpa inconsciente. Então, usando esses dons para ajudar, nós estaremos quitando essa culpa interna, encontrando mais paz interior. Então, a mediunidade é algo muito sério. Qualquer dom que a gente traz é algo muito sério. Eu brinco com o nosso irmão Albêncio, que está sempre tocando aqui, cantando para a gente, né? Que ele é médium da música. E que bom que ele está usando essa música para o bem, para a espiritualidade. Porque se nós temos algum dom, nós temos obrigação, dever interno de usar para o bem. Então cada pessoa tem um dom de um jeito, cada uma pessoa tem uma habilidade para alguma coisa. E é importante não perceber que isso tem que ser usado para o bem. Segundo Joana de Ângeles, a mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sobre a interferência e direcionamento dos espíritos, que de acordo com a sua procedência semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires ou luz milífica de esclarecimento, de caridade, de amor. Isso está no livro A Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco. Então, a evangelização do médium é muito importante. Quando eu falo do médium, eu estou falando de todos nós, porque como Allan Kardec diz, todos nós somos médiuns. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Está no livro Emmanuel, o Consolador. Desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Está no livro O Consolador, de Emmanuel, na página 384. É muito importante isso aqui, meus irmãos. Olha bem, eu marquei ali, a mediunidade não deve ser fruto de precipitação. Não temos que ficar ansiosos por desenvolver a mediunidade. Ela tem que ser de forma espontânea. Nós temos que educar a mediunidade que já está em nós. E não procurar desenvolver de forma rápida, porque às vezes não é o momento. E também uma outra questão. Se uma pessoa tem uma mediunidade descontrolada, está vendo espírito, está sentindo presença, mas está desarmonizada internamente, essa pessoa tem que ser direcionada para reuniões de estudo, para primeiro compreender o que está acontecendo com ela, para harmonizar-se interiormente, através do passe magnético, através da compreensão intelectual, através da quietação do pensamento. E aí sim, quando ela tiver compreendido melhor a ciência espírita, tiver lidando melhor com a sua própria mediunidade, aí, devagar, ir iniciando uma prática mediúnica. Mas se pegar uma pessoa que está desarmonizada internamente e é médium e jogar ela numa reunião mediúnica, isso ela vai acessar ali campos do inconsciente dela que podem desarranjar mais ainda a mediunidade dela. Porque a reunião mediúnica, o médium trabalha o seu inconsciente. Os espíritos trabalham o inconsciente do médium, é mexer na caixa preta, figuradamente falando, do próprio cérebro. Então, pode entrar em contato com espíritos perturbados, que vão ali para ser ajudados, mas o próprio médium não está harmonizado. O que vai dar nisso? Vai perturbar ainda mais o médium. Ele vai, se eu não estou saudável, ou pelo menos equilibrado para ajudar uma pessoa, eu posso adoecer junto com aquela pessoa que eu estou querendo ajudar. Então é importante a harmonização, a compreensão, o estudo, e à medida que a pessoa estiver bem, aí ela pode, se ela tiver faculdade, iniciar uma prática mediúnica para poder ajudar os espíritos que estão precisando de ajuda, que vão àquela reunião. Então é uma coisa assim que tem que ser bem cuidadosa, prudente, porque é algo muito sério. Mediunidade é algo muito sério. Até nós que não temos uma prática mediúnica de psicofonia ostensiva, a gente sente muito quando a gente está fazendo os trabalhos espirituais.
A gente sente a diferença, por exemplo, quando a gente faz uma atividade espiritual dentro de uma casa espírita, ou quando a gente faz uma atividade espiritual em outro recinto que não é espiritual. Às vezes a gente vai levar uma palavra, alguma coisa ali direcionada à espiritualidade, mas o ambiente não é aquilo. A gente sente a carga diferente, a gente sente a energia, porque há uma comunhão de energia aqui. Então, saber lidar com essas energias espirituais é muito importante, né? Bom, qual o médium que poderia se qualificar de perfeito? Allan Kardec fala isso no livro dos médiuns. Ele pergunta, né, aos espíritos. E os espíritos respondem: perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estareis nela. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Olha bem o que Allan Kardec fala. Ele fala que todo médium pode ser obsediado por espíritos que querem atrapalhar o trabalho. Até Jesus, meus amigos, ele sofreu uma provocação. Quando ele ficou aqueles 40 dias no deserto, o que foi aquilo ali? Aquela que está na Bíblia como tentação. Entidades que não queriam que ele iniciasse o trabalho. E a cada vez que a entidade jogava alguma coisa, ele tinha uma resposta. Então, todos nós aqui na Terra, de alguma maneira, podemos sofrer um processo de tentativa de obsessão. Agora, vai depender de nós, se a gente vai abrir a porta psíquica para isso ou não. Por quê? Vai depender dos pensamentos que a gente cultiva. Se eu sou médium e eu vivo muito encolerizado, essa cólera dentro de mim, essa raiva, vai abrir um campo para os espíritos que estão nessa faixa. Então, vai depender do meu esforço de tentar manter uma serenidade. Que é fácil? Não é fácil. Mas o esforço está sempre ali. O esforço sincero já nos traz proteção suficiente. Agora, se entregar, não. Se entregar, aí eles aproveitam e aí a gente vai sendo levado. Bom, Chico Xavier é considerado o médium mais completo que já vimos em termos de faculdades mediúnicas. O Chico Xavier, ele transmitia a mensagem dos espíritos através da psicografia, através da psicofonia, ele desdobrava conscientemente, né, a chamada viagem astral. O Chico era médium de cura também. O Chico era médium audiente, ele ouvia, vidente, ele via. Então o Chico Xavier era um verdadeiro fenômeno. Não só a vida missionária dele de amor e de renúncia, as faculdades mediúnicas dele já foram estudadas por pessoas da NASA, na época que ele estava aqui no plano físico. Então o Chico ele tinha uma mediunidade muito ostensiva. E ele tem uma frase que eu trouxe ali sobre o estudo. Na verdade, Emmanuel escreveu através dele no livro O Médium, no capítulo O Consolador, O Médium e o Estudo. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, a importância do estudo. Todo médium deve estudar. Só que não é estudar só livros, não. Um dia nós estávamos falando muito sobre estudo e uma nobre irmã, nossa nobre irmã Ana, que está aqui conosco, falou algo que eu nunca esqueci. Falou assim: Rosélio, tem algumas pessoas que o livro delas são as palestras que ela assiste, são os espíritas que ela observa na vida, na sociedade. Então, o estudo é a observação dos fenômenos. Ele pode ser o estudo através do livro, pode ser através de uma conversa espiritualista, fraterna, numa palestra pública, numa reunião de estudo, na própria vida, observando os eventos na própria vida, a própria experiência.
o estudo dos próprios pensamentos, como que nós estamos cultivando os nossos pensamentos, o estudo da própria fé. O que Emmanuel está falando ali é que o médium eles tem que estar sempre engajado com o compromisso da sua evolução espiritual, da sua reforma íntima, porque o mundo tem muitas distrações, o mundo tem muitas coisas que nos levam para elas e muitas vezes a gente esquece o caminho que estamos caminhando, às vezes a duras penas, mas que vai nos trazer a verdadeira paz e realização espiritual. E esse estudo ele tem que ser contínuo, de autoobservação. Olha lá que o Chico diz: ama sempre, e quando estiveres ao ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. Muitas vezes a vida traz tantos desafios para a gente, seja no campo físico, no campo emocional, no campo intelectual, né? Que nós podemos às vezes passar por períodos de dúvida da própria fé. Madre Teresa de Calcutá já duvidou da própria fé e depois ela encontrou a resposta. Então, às vezes, quando as coisas estão muito difíceis, é natural às vezes nós duvidarmos, não tem problema nenhum. Agora, o importante é continuar buscando, porque a resposta sempre vem. A resposta de Deus sempre vem para a nossa vida, só que nós temos que buscar com sinceridade, seja através de uma oração, de uma meditação, de uma leitura, de uma atividade espiritual. Nós temos que buscar e pedir a Ele, temos que bater na porta para Ele poder abrir, e aí Ele abre. Mas se a gente não abre esse campo dentro de nós, nós não recebemos isso. Primeiro a gente tem que abrir esse campo na nossa mente. Se eu estou querendo paz na minha vida, eu tenho que abrir um campo de paz dentro de mim, eu tenho que estar preparado para receber essa paz. Se eu estou abrindo qualquer coisa, se eu quero na minha vida qualquer coisa, primeiro eu tenho que construir isso dentro de mim. Se eu achar que eu não posso, se eu achar que isso não é verdadeiro e simplesmente colocar um muro, eu estou criando uma barreira para isso manifestar na minha vida. A lei de atração é isso. Então, em relação à fé, em relação à espiritualidade, eu tenho que saber o que eu quero em relação à espiritualidade. Como está a minha fé? Como está Deus presente na minha vida? Senhor, está doendo aqui, mas se manifesta para mim, porque eu estou precisando da sua ajuda. Se a gente pedir com sinceridade, a resposta vem. Às vezes segundos depois, ou pode ser dias, mas sempre vem, desde que o coração esteja aberto para Ele. O Espírito Joana de Ângeles diz que nós temos um banquete espiritual em torno de nós, mas nós não percebemos porque nós não enxergamos. Então nós temos que abrir os nossos olhos para enxergar a espiritualidade que está em torno de nós, principalmente esses anjos de luz que estão em torno de nós, desencarnados e encarnados também, e perceber isso. Mas se está difícil, se a coisa está doendo, que a gente busque alguém que possa também ajudar a trazer isso para dentro de nós. E é interessante, meus irmãos, que muitos anos atrás eu estava questionando a questão de Deus e comecei a buscar sobre Deus. Muitos anos. E foi interessante que eu até já li e vou ler para os irmãos, para a gente fechar o nosso estudo, que eu encontrei numa novela, porque a minha mãe é apaixonada por novela, assiste novela das 6, das 7, das 9, e eu encontrei numa novela uma resposta sobre a existência de Deus na nossa vida. Porque essa novela, ela trouxe, é uma novela chamada Renascer, e ela trouxe um poema que um menino de 14 anos fez sobre Deus. E eu trouxe esse poema aqui, eu transcrevi, eu encontrei esse poema, transcrevi e trouxe para ler esse poema para os irmãos. O menino chama Otávio, e a novela fez uma espécie de homenagem a esse menino, e um personagem da novela leu esse poema sobre Deus, porque Jesus era médium de Deus. E nós também somos médiuns de Deus quando praticamos o bem. Mas nós somos médiuns de Deus quando nós percebemos Deus na nossa vida. E olha bem como esse menino percebe Deus na vida dele. O menino começa assim: enfim te encontrei, se referindo a Deus.
Um dia me perguntaram se em Deus eu acreditava. E eu então lhe respondi, da maneira que eu pensava, entre a lua e as estrelas, num galope e num tropel, pisando nas nuvens brancas, eu vi Deus passar no céu. Todo dia existe Deus. No sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na frescaragem da brisa, na própria essência da vida. Deus está num regato cristalino, num pequeno cervo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar, na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer em vê-las. Nos segredos desta vida, no germinar das sementes, nos movimentos da terra que gira incessantemente. Deus está no orvalho sobre a relva, na passarada que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta. Nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas flores novas que brotam, anunciando a primavera. Deus é a paz, é a esperança, o alento do aflito, é o Criador do universo, da luz, do ar, do infinito. Deus é a justiça perfeita que emana do coração ao perdoar quem o ofende. Ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Eu sei que não me enganei em tudo o que lhes dizia. Deus é a paz, é o amor. Deus é a eterna poesia. Deus é constante, é perene, é divinal, de tal sorte que, sendo a essência da vida, é o descanso da morte. Não há ida sem volta, e nem há volta sem ida. A morte não é a morte, é só a porta da vida. No ciclo da natureza, esse ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante, em quem semeia a bondade, em quem ajuda ao irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão. No suor de quem trabalha, no calo duro da mão, no homem que planta o trigo, no trigo que faz o pão. Você pode sentir Deus pulsar em seu coração. Então, meus irmãos, quando eu li esse poema, me veio a dimensão da mediunidade com Cristo, porque todos nós somos médiuns do Cristo quando somos médiuns do amor. Médium significa medianeiro, é aquele que está sendo canal. Quando ajudamos alguém, somos médiuns do Cristo. Quando damos uma palavra de amor, de consolo, de fraternidade, somos médiuns do Cristo. Quando perdoamos alguém através de um olhar, de um abraço, somos médiuns do Cristo. Quando a gente desperta a esperança dentro do coração de alguém, somos médiuns do Cristo. Então a mediunidade com Cristo, ela acontece quando canalizamos o amor. O amor é Deus, como diz João Evangelista. Deus é amor. Então perceber o amor na vida é perceber Deus. Executar esse amor é ser médium de Deus. Deixo aqui o meu singelo estudo para vocês, que a gente possa nesse caminho continuar com firmeza, com perseverança, sabendo as nossas imperfeições, mas muito alegres por já conhecer um pouquinho essa realidade do mundo espiritual. Boa noite a todos, que Jesus permaneça conosco, nos dando a sua paz.